Eu acredito que a gente está vivendo um dos tempos mais entusiasmantes da história da existência humana. Eu estava conversando essa semana com um amigo. O resumo da história era como seres humanos são complexos, cada um é como se fosse um universo. E eu terminei a conversa falando, cada um tem a sua loucura, é uma loucura mesmo. E eu parei para refletir, qual que é a minha loucura? Porque acredito que uma loucura para uma pessoa é aquilo que outra pessoa olharia e acharia totalmente fora da realidade dela. E eu acredito que vivemos em diferentes realidades energéticas. E essa é uma das minhas loucuras que eu acredito. Então, eu decidi que nesse vídeo eu só vou falar tudo aquilo que eu acredito. Eu não posso provar, mas eu sinto que a minha existência aqui na Terra, nesse momento, ela é de certa forma melhorada pelo fato de eu acreditar nisso. Ou seja, a qualidade da minha vida, ela é refletida pela qualidade dessas crenças, digamos assim, que eu tenho. E eu gostaria de compartilhar porque a minha intenção é, primeiro, reforçar isso, porque quando eu estou compartilhando, eu estou sentindo e cada vez mais isso vai se fortalecendo dentro de mim, mas também, de certa forma, atrair pessoas que ressoam com essas ideias. E então vamos lá. Qual é a minha loucura? Eu acredito que a gente está vivendo um dos tempos mais entusiasmantes da história da existência humana. Eu acredito que a gente está no meio de uma transição energética em que as pessoas estão começando a despertar para a natureza da existência humana. É aquela velha história: quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos e o porquê estamos aqui. Então eu acredito que muitas pessoas estão começando a sentir a verdade que elas, na verdade, são seres eternos. E isso eu sinto de uma forma sutil, que é, por mais que os anos passem, eu sinto que algo em mim continua constante. Eu sei que com o passar dos anos eu fui amadurecendo de algumas formas, mas existe algo dentro de mim que é constante. Da mesma forma que como a semana passa rápido, quando a gente já está na sexta, a gente olha, nossa, a semana já passou, mas tem algo constante que é ali, que é a consciência, né? Que você está percebendo a realidade exterior mudando o tempo todo como se fosse um filme, mas tem algo ali que é constante. Então eu acredito que tudo é energia e que a Terra, nesse exato momento, também tem um papel fundamental da gente se reconectar com a Terra, para a gente se relembrar da nossa essência e do porquê que a gente está aqui na Terra nesse momento. Eu acredito que não estamos sozinhos no universo, porque a crença contrária de que nós estamos sozinhos no universo, para mim é algo extremamente deprimente. Achar que a gente está rodando perdido numa grande pedra gigantesca, num eterno vazio que continua crescendo. E eu acredito que seres extraterrestres não só desempenharam um papel
fundamental na evolução da consciência humana, como também vão desempenhar um papel importante para esse nosso próximo passo da evolução da consciência humana, e por isso eu estou muito animado. Já tem previsões de médiums, canalizadores, como o Bashar, que eu gosto bastante, que é canalizado pelo Daryl Anka, que ele fala que a probabilidade de acontecer um grande evento nessa natureza de expansão da consciência coletiva da nossa sociedade em relação a seres extraterrestres, a probabilidade de acontecer esse evento no final de 2026 ou no início de 2027 é muito grande. Se isso vai acontecer ou não, eu não prevejo o futuro, não sei. Mas que isso é algo que eu estou acompanhando e olhando e esperando. Então só o tempo dirá, mas ele já falou sobre isso. Então, vamos ver aí daqui a alguns meses. E já está acontecendo vários relatos de avistamento de OVNIs, e a gente viu aí liberações de documentos que eram sigilosos, audiências no Congresso americano, ex-funcionários do governo falando que é mais real do que muita gente pensa. Enfim, e eu acredito que esses seres, eles têm um propósito de ajudar na evolução da consciência humana, porque eu acho que o grande medo é que são seres que vêm para conquistar e dominar. E eu entendo, porque esse é o paradigma da humanidade atual. E por isso que a gente projeta isso para outros, né? Só que a vibe extraterrestre, digamos assim, eu diria que é mais da cooperação do que da competição. E esse é um dos paradigmas que eu acredito que a gente está tendo que superar conforme a expansão da consciência humana, sair desse ambiente extremo de competição, desigualdade, guerra, dividir, conquistar e dominar, para uma de colaboração, principalmente com a nossa nave-mãe, que é a Terra, né? Que isso a gente só extraiu recursos e poluiu por vários anos, e agora a gente está vendo aí que isso tem consequências. Então, eu acredito que a gente vive em várias realidades paralelas ao mesmo tempo, e a que a gente está focado nesse momento é aquela que é a mais relevante para a gente. A nossa consciência, ela é energia e ela está em outra dimensão. A nossa dimensão tridimensional é como se fosse um canal de televisão que a gente selecionou para assistir esse canal de televisão. Só que o fato da gente estar assistindo um canal não quer dizer que todos os outros canais não existam ou estejam desligados. A gente sabe que não. Enquanto a gente assiste um canal, os outros canais estão acontecendo. Então, essa é uma ideia que eu gosto e me ajuda muito a refletir sobre o tempo. Eu acredito que a maioria das pessoas, inclusive eu, às vezes a gente sofre pela nossa definição do tempo e pela nossa pressão em fazer. E essa é outra coisa que eu acredito também. Sobre os seres humanos, nós somos também energia. E eu acredito que a gente, como energia, escolheu materializar esse corpo,
uma parte da nossa consciência escolheu materializar esse corpo para a gente ter essa experiência. E o tempo é a forma com que a gente experimenta o processo de ter uma experiência, porque em outras dimensões eu acredito que as coisas elas se dão de forma instantânea e a gente veio aqui para experimentar o processo de crescimento, da evolução. Só que existe o ego, que é fundamental para a gente ter essa experiência. Mas se a gente está identificado com o ego, com a nossa mente, o que acontece é que o fluxo natural de energia vital, o prana, ele é desviado para alimentar o ego e começa a fomentar padrões que a gente chama de egóicos. Eckhart Tolle chama de padrões egóicos, da mente egóica. Que são o quê? São pensamentos incessantes em que a gente está sempre impulsionado ou por desejo ou por medo. E se a gente percebe que isso acontece de uma forma quase constante, se a gente não toma consciência, na nossa mente, imagina esse padrão multiplicado para toda a nossa civilização, aí quase 8 bilhões de pessoas. Então, a gente consegue enxergar facilmente que as disfunções da nossa sociedade, elas são um grande reflexo da nossa disfunção no nível individual. E eu acredito que a mudança, ela começa no nível individual para o coletivo. Porque a mudança ela tem que ser estrutural. Então, a gente precisa, de uma certa forma, conseguir se desassociar das circunstâncias da nossa situação de vida, daquilo que a gente percebe, para se permitir ser um canal de uma energia mais elevada, que é a nossa consciência, eu superior, alma, e ancorar essa energia para que essa energia tenha um impacto na nossa realidade e assim a gente começa a atrair pessoas que estão nessa vibe e não só, a gente também consegue ter energia para servir outras pessoas, apoiar, ajudar outras pessoas que de alguma forma estão, como é que eu posso dizer? Estão sofrendo nessa, o que eu acredito que seja uma batalha entre a luz e a sombra. A luz da nova consciência, da nova energia, e a sombra que é a velha consciência, como eu falei, no paradigma de conquistar e dominar e dividir. E eu acredito que a grande chave para essa mudança é a cooperação, é a comunidade, é a união. Então, para mim, é muito fácil e intuitivo identificar quando algo vem de um paradigma ultrapassado, que é algo que se baseia na divisão e na fomentação do ódio entre as partes. E eu acredito que a gente precisa buscar a unificação, afinal, somos todos seres humanos, ou quase todos, né? A gente não sabe se os seres extraterrestres já estão aqui. Eu, pelo menos, nunca vi um, mas eu já vi um OVNI, e foi bem legal. Mas sobre o que eu tava falando era sobre a gente se perceber como apenas uma raça dentre as infinitas possibilidades do universo e perceber o valor da diversidade das formas de vida, não só aqui na Terra, cuidar melhor da Terra e dos nossos recursos, mas também perceber que a vida ela é eterna e é muito louca, porque eu sinto que é muito
tipo um episódio do Rick and Morty, que existem várias formas de vida e isso torna ainda mais entusiasmante a experiência de estar vivo aqui e agora. E sobre o nosso papel nesse contexto, então eu dividi as minhas loucuras, digamos assim, as minhas crenças um pouco inéditas ou inusitadas, não sei, mas eu só sei que é algo que eu sinto, que me faz me sentir bem e que me faz ter uma expectativa positiva do futuro, me faz estar animado para viver a minha vida, então por isso que é algo que eu quero compartilhar. Eu dividi em 3 aspectos. Primeiro, o contexto, que a gente já falou, esse da nossa relação com a Terra, com seres fora da Terra, com seres dentro da Terra, e essa questão da batalha da luz e da sombra, que é da consciência. Não quer dizer que são entidades diabólicas versus entidades divinas, e sim padrões, paradigmas, que são todos criados por nós, seres humanos, no nível individual e coletivo. E a forma da gente vencer essa batalha, digamos assim, é a gente identificar esses padrões que não nos servem mais, aquilo que nos pesa, aquilo que nos separa, aquilo que nos causa a desconexão com a fonte criadora, e a gente agir de acordo com aquilo que a gente acredita que esteja alinhado com a nossa essência. Então, esse é o contexto. Agora, a outra parte é sobre quem nós somos, o ser humano, e a terceira parte é sobre o trabalho. Então, a segunda parte sobre o ser humano, eu gosto muito quando o Eckhart Tolle fala de ser e humano. O ser está ligado ao seu estado de ser e o humano está ligado ao fazer. E a forma como a gente foi condicionado nos leva a atrelar o nosso valor só àquilo que fazemos. Então quanto mais eu faço, maior é o meu valor, maior é a minha autoestima, né? Se eu consigo fazer várias coisas ao longo da semana, eu me sinto bem porque eu estou sendo produtivo, e aí isso já entra numa lógica de produção que a gente vê que só gera disfunções, digamos assim, né? Ou na grande parte, disfunções. Enfim, então a gente fica nesse paradigma de fazer, mas e o ser? E a essência de você estar apenas contemplando o aqui e agora, porque eu acredito que só existe o agora. A gente vem para experienciar o processo, o tempo, mas esse tempo, na verdade, ele é uma ilusão que a gente constrói para experienciar, porque na verdade o passado e o futuro eles não existem, só existe o agora e tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, igual eu falei da questão dos canais da televisão. Então a ideia é que o tempo na mente ele fortalece o ego. Claro, existe o autor também, o Eckhart Tolle, ele diferencia entre o tempo psicológico e o tempo de relógio. O tempo de relógio é aquilo que a gente usa para motivos práticos, como por exemplo, daqui a 1 hora eu tenho um compromisso e eu vou me programar agora para ir para esse compromisso. E o tempo psicológico é aquilo que a gente carrega, todo o nosso fardo emocional do passado, a ansiedade do futuro. Então, por exemplo, se eu tenho um compromisso daqui a 1 hora, eu vou me planejar, vou agir de forma presente, vou agir em alinhamento, mas eu não vou ficar, ai meu Deus, daqui a 1 hora, daqui a 1 hora. Claro, isso acontece às vezes, né? Às vezes a gente tem ansiedade e tal, mas o ideal é que a gente flua em alinhamento, em presença, até chegar à parte de agir
de outra forma até chegar ao compromisso. Enfim, essa relação do tempo para mim foi um dos grandes desafios e acredito que é um aprendizado eterno, né? A forma como a gente se relaciona com o tempo, mas eu diria que o tempo ele é o grande causador de estresse e ansiedade e que se a gente toma consciência que na verdade só existe o agora, quanto mais atenção plena a gente traz para o agora, mais energia e vitalidade a gente tem para agir e mais a gente consegue perceber também os nossos padrões emocionais e padrões de pensamentos que não nos servem mais. Então, é como se o ego, se a gente está identificado com a nossa mente, a gente está fortalecendo o nosso ego. E o nosso ego, ele não vive no agora, no momento presente. Ele precisa de uma história do passado ou uma história do futuro para estar sobrevivendo. E isso cansa, isso tira a nossa energia vital. Então, sobre o ser humano, eu acho que é extremamente importante, eu acredito que é fundamental a gente equilibrar tanto o ser e o fazer. E então, eu entendo isso como uma ação alinhada. Você está alinhado com a sua essência. Eu acredito que somos parte da fonte criadora e essa fonte criadora não é um velho barbado que tem raiva e pune as pessoas, mas sim uma energia e tudo que permeia tudo, porque tudo é energia. E essa energia que permeia tudo no nível fundamental até chegar lá onde liga a energia que conecta dois átomos ou duas moléculas, eu acredito que ela é a energia do amor incondicional. Não o amor romântico de Hollywood, mas o amor incondicional como uma forma de energia que conecta tudo. E, como eu estava falando, que eu acredito que é importante para esse próximo paradigma da humanidade a gente desenvolver mais a comunidade, a colaboração, porque, de certa forma, a gente está mais alinhado com essa energia do amor incondicional. E eu percebi na minha experiência que quanto mais a gente reflete e medita sobre o amor incondicional, mais a gente carrega, como se fosse uma bateria, a gente se carrega desse amor e mais a gente consegue emanar. E isso me lembra de outra coisa que eu acredito também, que eu acredito que seja uma lei fundamental, que é a gente emana, a gente emite, a gente recebe aquilo que a gente emite. E isso, de certa forma, é bem empoderante, porque se a gente quer atrair algo específico ou a determinada circunstância, é sempre bom a gente se perguntar, mas o que eu estou emitindo? Então, isso nos coloca, de certa forma, no controle da nossa experiência, da realidade, porque a gente tem a decisão do que a gente foca e do que a gente está emitindo. E quando eu digo emitir, é no nível energético, porque tudo é energia. Então, por isso que a inteligência emocional ela é extremamente importante, porque, primeiro, a gente precisa tomar consciência daquilo que a gente está sentindo. E, segundo, a gente conscientemente subir a nossa escala emocional. Não quer dizer que a gente tem que estar sempre em êxtase o tempo inteiro, mas se a gente está se sentindo de certa forma apático, às vezes o próximo nível é sentir um pouco de raiva. Às vezes a raiva pode ser bom nesse sentido de só subir um pouco. E às vezes o próximo passo pode ser da raiva, não me lembro agora, mas ser uma contemplação, ou para chegar no nível de gratidão. A gratidão ela é a virada da chave, porque geralmente a gente sente a emoção de gratidão quando a gente recebe algo, né? Quando a gente já visualizou e recebeu aquilo, então a gente se sente grato. A chave, o que eu acredito que seja, é a gente praticar essa energia da gratidão antes mesmo de receber algo que a gente gostaria de ter. Então, é muito mais sobre se desassociar das circunstâncias da nossa situação de vida
E eu acredito que as circunstâncias, elas não importam, apenas o nosso estado de espírito importa. O que que isso significa? E isso eu aprendi com o Bashar. Que o nosso estado de espírito, por tudo ser energia, o nosso estado de espírito influencia a nossa experiência da realidade. Então, é por isso que é extremamente importante a gente tomar consciência da nossa realidade interior. Por isso que a meditação mudou tanto a minha vida, porque é uma prática de autoobservação. Então, sobre o ser humano, acredito que é isso. Acredito que a base da realidade é consciência e não a matéria, e isso já tem indícios científicos sobre isso, pessoas já estão estudando sobre isso, físicos, biólogos, neurocientistas, enfim. Esse eu acredito que é um paradigma da ciência, do nosso tempo. E eu acredito que quando a tecnologia evoluir a ponto da gente conseguir enxergar energias quânticas, isso vai ser algo tão real quanto a internet. E vai estar tão presente na nossa realidade quanto a internet. Falando em tecnologia, eu acredito que a inteligência artificial ela vem para ajudar a evolução da consciência humana, desde que a gente consiga criar estruturas para que a inteligência artificial se desenvolva de uma forma saudável e consciente, e que a gente consiga ter uma relação em que a gente perceba que a inteligência artificial, na verdade, reflete uma inteligência que é real, que é a inteligência da nossa consciência superior, do nosso eu superior. E é isso, para isso a gente tem desafios éticos e regulamentais que serão cruciais para o desenvolvimento dessa tecnologia. Sobre o trabalho, agora a terceira parte, sobre o trabalho a ser feito. Eu coloquei o trabalho porque acredito que todo mundo, de uma certa forma, que já ressoa com essas ideias, é o que chamam no meio espiritual de trabalhadores da luz, os light workers. E a previsão, ou não sei como falar isso, mas assim, dizem que os trabalhadores da luz, eles vêm para ancorar essa nova energia, né? E como a gente faz isso? A gente age na nossa paixão, no nosso entusiasmo. E para isso, o primeiro ponto é a gente aprender a diferenciar as energias, os pensamentos intuitivos dos pensamentos ansiosos. Eu acredito que a intuição é quando a gente capta a energia do campo, porque a consciência, por ser energia, ela se forma um campo, igual um campo eletromagnético que se forma, a consciência humana, coletiva, ela forma-se um campo também. E a nossa intuição é a nossa capacidade de captar as energias desse campo e trazer para a nossa realidade pessoal e agir sobre isso e perceber que essa informação ela veio de algo não linear, algo que a gente não consegue explicar. Então a intuição, quando a gente, por exemplo, a gente sente a vontade de agir de determinada forma e a gente percebe depois que aquilo era o melhor caminho possível. Por isso que eu também defendo muito a meditação, porque a meditação é uma forma da gente treinar a nossa atenção plena e, de certa forma, treinar a estar mais receptivo para pensamentos intuitivos. E eu dei o exemplo que eu gosto muito da metáfora do lago espelhado, que um lago, quando está calmo, cristalino, quando a gente joga uma pedra, uma informação, essa pedra, quando bate no lago, ela ecoa e a gente consegue perceber melhor. Agora, se está um dia com muito vento ou é um rio, se a gente joga a pedra, a gente não consegue perceber. Então, essa pedra é a informação, a intuição. Então, eu acredito que a gente
tá aqui para agir na nossa paixão, naquilo que nos entusiasma, porque dessa forma a gente vai estar ancorando uma energia mais elevada na nossa realidade e ajudando todas as outras pessoas que estão ao nosso redor através do exemplo. E é isso. Eu tô gravando esse vídeo porque é parte do meu entusiasmo, da minha animação. E se você de alguma forma ressoou ou quiser expandir alguma crença específica do que eu falei aqui, eu só simplesmente falei, eu não anotei nada e vai ser interessante depois rever e listar essas crenças, mas acredito que por enquanto já serviu. Agradeço sua atenção aqui e agora e até a próxima. Paz.